Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Muita gente pensa na Idade Média, 500 depois de Cristo menos 1500 depois de Cristo, como uma época de muita ignorância e crenças equivocadas. E se formos julgar pelas leis que vigoravam nesta época, dá até para afirmar que este pensamento não está de todo errado. As proibições iam desde assoar o nariz até jogar futebol. Para nossa sorte, nenhuma destas leis continua existindo hoje. Confira agora a lista das leis mais ridículas desta época. 1. Jogar futebol. Fonte: Trivela. Oficialmente, o futebol foi criado em 1863, na Inglaterra. Mas na Idade Média, existia um jogo muito semelhante a ele que foi proibido. O chamado futebol medieval, na verdade, era muito mais violento que seu parente moderno. Para começar, a bola era feita por uma bexiga de porco cheia de areia. E muitas partidas, de tão acirradas, terminavam com os jogadores mortos e com a destruição do local em que ocorriam. Por isso, em 1314, após queixas de moradores, o rei Eduardo II decretou a proibição da prática deste esporte. Embora o decreto tenha sido renovado diversas vezes, algumas pessoas, incluindo aristocratas, continuavam batendo uma bolinha. 2. Assoar o nariz. Fonte: Frey-Pick. A cidade inglesa de Newmarket é considerada o berço da corrida de cavalos. As primeiras teriam começado lá no século XII, e aos poucos se tornaram um grande negócio. Como as corridas aconteciam nas ruas da cidade, foi decretada uma lei que proibia os cidadãos de assoar o nariz em público. A razão? A secreção poderia fazer com que os cavalos ficassem doentes. Além disso, quem andasse na rua com febre era obrigado a pagar uma multa, tudo, claro, para proteger os valiosos cavalos. 3. Usar sapatos pontudos. Fonte: Museu de Londres. Muitas pessoas costumam achar sapatos de bico fino muito elegantes. No século XV, pensava-se que um homem ficava mais másculo quanto mais alongado fosse o seu pé. Por isso, era comum que as pessoas, especialmente os homens, usassem sapatos que eram vários centímetros maiores do que o necessário. Mas os extravagantes sapatos pontudos, chamados de cracoes na Inglaterra, eram também um símbolo de classe. Por isso, quando os camponeses passaram a usá-los, a corte inglesa resolveu intervir. Foi aprovada uma lei que dizia que nenhum cavaleiro sob a categoria de lorde, escudeiro ou cavalheiro, nem qualquer outra pessoa, deve usar sapatos ou botas com pregos ou pontas que excedam o comprimento de 2 polegadas. Ou seja, se fosse para todo mundo usar, era melhor que ninguém usasse. 4. Não pode comer mais que 2 pratos de comida. Fonte: Tendências do imaginário. Muitas leis da Idade Média buscavam restringir o consumo excessivo de comida e bebida das pessoas mais pobres, é claro. Por isso, em 1336, uma lei foi promulgada para proibir que as pessoas recebessem mais do que 2 pratos de comida durante uma refeição. A exceção à lei ocorria apenas em datas festivas, como Natal, quando as pessoas poderiam comer 3 vezes. 5. Abstinência sexual em certos dias da semana. Fonte: Escrever. Em sociedades extremamente religiosas, dá até para imaginar que as leis pudessem intervir, inclusive, na vida sexual dos cidadãos. Na Idade Medieval, era permitido que os casais fizessem sexo em 4 dias da semana. Na quinta-feira, sexta-feira e domingo, era proibido fazer sexo. O curioso é que essas proibições se estendiam para além do contato físico. Como se acreditava que o contato visual era muito excitante, aconselhava-se que, nesses dias, as mulheres não olhassem para os homens para não colocá-los em tentação. 6. Jogar tênis. Fonte: Wikimedia. Não era só o futebol medieval que era proibido. Em 1985, o tênis também se tornou ilegal para as pessoas que não eram nobres. A razão não era muito louvável. Acreditava-se que o tênis atrapalhava os trabalhadores e os desviava de suas obrigações. Os historiadores acreditam que esta proibição foi crucial para que o tênis fosse considerado como o esporte dos reis, com equipamentos caros que o restringe até hoje às classes altas.
Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo!